Olá a todos e bem-vindos. Sabem, dentro de cada aparelho eletrónico, desde o mais simples ao mais complexo, há uns heróis silenciosos a trabalhar. As fontes de circuito. São elas que dão vida a tudo. E é precisamente sobre elas que vamos falar hoje. Vamos perceber o que são e como é que alimentam a tecnologia que usamos todos os dias. E para começar, vamos lançar aqui uma pergunta. O que é que uma simples pilha AA, daquelas que temos nas gavetas lá de casa, tem em comum com um microchip super complexo, o cérebro de um smartphone, por exemplo? Parece que nada, não é? Mas a verdade é que a resposta está na forma como ambos lidam com a energia. E é precisamente essa a nossa viagem de hoje. Ok, então vamos diretos ao assunto. Vamos começar pelo coração de qualquer circuito. Para percebermos as fontes, temos primeiro de saber que tipo de peça é que elas são neste grande puzzle. E aqui está o conceito-chave. É um elemento ativo. O que é que isto quer dizer? Bem, é simples. Ao contrário de um elemento passivo, como uma resistência que só consome ou dissipa energia, os elementos ativos são os que a geram. Pensem neles como as pequenas centrais elétricas do mundo microscópico da eletrónica. Eles dão energia, os outros usam-na. Certo. Dentro destes geradores de energia, o tipo mais fácil de perceber, o mais comum, são as fontes que, digamos que, agem sozinhas, de forma independente. Vamos ver o que isso significa. Ok. Estas são as fontes independentes. Reparem no símbolo do círculo, é assim que as vemos, nos esquemas, e o nome diz tudo, não é? O trabalho delas é fornecer uma tensão, ou uma corrente, constante. Elas não querem saber o que o resto do circuito está a fazer. É como uma bateria ou uma tomada na parede. A sua missão é só uma: ser estável e fiável, aconteça o que acontecer. E estas fontes independentes, digamos que vêm em dois sabores principais. De um lado temos a fonte de tensão. O nome é bastante óbvio, ela esforça-se ao máximo para manter a tensão, a voltagem, sempre igual. O modelo perfeito para isto é uma bateria ideal. Do outro lado temos a fonte de corrente e, claro, o trabalho dela é manter a corrente, o fluxo de eletrões sempre constante. Um bom exemplo para isto seria um painel solar a receber luz solar direta. São duas tarefas diferentes, mas o ponto em comum é que ambas são teimosamente independentes. Muito bem. Até agora, tudo simples e direto, certo? Mas agora é que a coisa fica mesmo interessante. Vamos entrar no território que torna a eletrónica moderna tão poderosa e inteligente. Vamos falar das fontes que, em vez de agirem sozinhas, obedecem a comandos. Parem e pensem nisto por um segundo. E se uma fonte de energia, em vez de ser sempre igual, pudesse ser controlada por outra parte do circuito? Imaginem uma fonte que ajusta o que faz com base num sinal que vem de outro lado. Isto muda completamente as regras do jogo, não acham? Pois bem, é aqui que entram as fontes dependentes. Reparem no símbolo do losango, ou diamante. É a marca delas. E estas são a verdadeira chave para a eletrónica moderna. Pensem em amplificação, em processamento de sinais. Tudo isso é possível graças a elas. O seu comportamento é dinâmico, é vivo, porque o valor que elas produzem depende de outra tensão ou corrente noutro sítio qualquer do circuito. É genial! E esta ideia de controle, ela abre a porta a 4 combinações possíveis. Vamos ver rapidamente como é que estas 4 categorias se organizam. Ok, não se assustem com estas siglas. A lógica por trás delas é super simples. O nome diz-nos exatamente o que elas fazem. Olhem para a primeira, VCVS. Isto lê-se de trás para a frente. É uma fonte de tensão controlada por tensão. Ou seja, uma tensão em algum sítio controla a saída de tensão desta fonte. E o mesmo para as outras. Temos uma fonte de tensão controlada por corrente, uma fonte de corrente controlada por tensão e por aí fora. É esta capacidade de usar um sinal para controlar outro que está no coração de coisas como amplificadores e transistores. E agora, chegamos à parte mais importante, talvez o grande segredo por trás de tudo isto. Há uma pergunta crucial sobre estas fontes dependentes que temos mesmo de responder. É isto! Por que é que estamos a ter este trabalho todo a estudar uma coisa que simplesmente não se pode comprar numa loja? Ninguém vai a uma loja de eletrónica e pede, olha, cria uma fonte de corrente controlada por corrente. Não existe. Então, para que serve isto tudo? Qual é a aplicação prática? E a resposta é surpreendentemente simples e poderosa. É porque estas fontes não são peças, são modelos. São os modelos matemáticos que nos permitem descrever o que os componentes do mundo real fazem. Pensem nisto como as plantas de um arquiteto. As plantas não são o edifício, mas sem elas seria impossível construir o edifício. É exatamente a mesma coisa aqui. E que componentes do mundo real são estes? Bem, são nada mais nada menos que os blocos de construção de toda a eletrónica moderna. Os transistores, os FETs, os amplificadores operacionais, os famosos op-amps, todos estes componentes que são fisicamente complexos podem ser simplificados e analisados usando estes modelos de fontes dependentes.
É assim que percebemos como é que um sinal minúsculo na base de um transistor consegue controlar um fluxo de corrente muito, mas muito maior. E para terminar, esta frase resume tudo na perfeição. As fontes dependentes são, sem dúvida, uma destas ideias poderosas. Não são algo que se possa tocar, não são físicas, mas são a ferramenta que nos dá uma espécie de superpoder, o poder de ver e de prever o comportamento invisível dos eletrões dentro de um chip. E é esta capacidade de modelar o que não se vê que nos permitiu construir o mundo tecnológico complexo em que vivemos. No fundo, é esta a verdadeira magia da engenharia.